Olá, meus amigos. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre os pregadores, nós que pregamos o Evangelho, nós que anunciamos o reino de Deus. Quando a maioria dos pregadores, ele cai num grave erro, um erro fatal, é que quando nós vamos pregar, nós, na verdade, não estamos pregando. Na verdade, nós estamos tentando convencer as pessoas. Esse é um grave erro de uma grande parte dos pregadores. Eu mesmo já caí nesse erro e lendo as Escrituras eu descobri que o Evangelho não é dessa forma. Por quê, ouvinte? Eu já fiz um vídeo dizendo que o reino espiritual, o reino de Deus, é diferente do mundo físico. É diferente do nosso sistema. E se é diferente, nós devemos usar o meio espiritual. E para isso nós temos que conhecer as Escrituras. No mundo, para você convencer alguém, você tem que ter argumentos fortes. Você tem que ter argumentos que feche as portas para a pessoa ficar num beco sem saída, até convencer ele, não é verdade? Mas no mundo espiritual, não. O mundo espiritual, quando nós vem aqui na internet ou qualquer meio de comunicação, a palavra de Deus nos exorta para nós apenas pregarmos. Só isso, mais nada. E nós, às vezes, desobedecemos esse mandamento de Deus para nós, de só pregarmos. Nós queremos ir muito além. Nós queremos converter a pessoa, mas na verdade nós estamos tentando convencer. Porque existe uma diferença muito grande entre convencer e converter as pessoas. Às vezes os pregadores, eu já vi muito pregador, eu preguei e muitas pessoas se converteram ou converti. Não é verdade. Quem converte o pecador, quem converte as pessoas é Deus. Somente Ele. Eu posso convencer as pessoas. E quando eu convenço as pessoas, elas não se convertem. Elas se tornam pessoas religiosas. Elas vão fazer parte de uma religião. E aí o nosso Senhor, Ele falou. Esse tipo de pessoa que quer converter os outros. Quando eu faço isso, eu torno a pessoa 2 vezes filho do inferno. Por isso que Jesus disse lá para os fariseus, você percorre o céu e o mar para converter um prosélito. E depois você faz ele 2 vezes filho do inferno. Isso Jesus está dizendo que o objetivo deles não era pregar o evangelho, converter as pessoas de fato. Eles convertiam eles 2 vezes filho do inferno. Porque a conversão, quando vem do homem, ele é maligno. Mas eu quero fazer uma leitura aqui no livro de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo foi um homem que entendeu muito bem o que era pregar o evangelho. Eu quero fazer uma leitura aqui no capítulo 2, versículo 4, para nós refletirmos sobre o que é pregar o evangelho. Diz assim o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo mais culto aqui do Novo Testamento. Era um homem muito culto, um homem de uma vasta cultura, um homem estudado. E ele diz aqui, no versículo 4, do capítulo 2 de 1 Coríntios: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, isto é, a palavra dele não era de sabedoria humana, de convencimento, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então ele estava dizendo que, para que as pessoas, quando fossem acreditar na palavra, não acreditassem em palavras humanas. Porque senão a fé dessas pessoas, igual a gente vê os religiosos aí, se debatendo,
A fé deles está depositada em palavras humanas. Mas o apóstolo está dizendo aqui que não. Ele está aqui em espírito. Por que será que ele fala espírito? Porque a palavra de Deus diz que quem convence, quem converte o pecador é Deus, ouvinte. É Deus que faz a obra dentro da pessoa. E aqui no versículo 17 do capítulo 1 de 1 Coríntios, ele também diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedorias de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, em outras palavras, ele apenas pregava o evangelho. Ele não tentava convencer ninguém, porque ele sabia que quem convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo é apenas Deus, é através do Espírito Santo. E hoje nós caímos, às vezes, nos mesmos erros, queremos convencer as pessoas. Eu mesmo me lembro que as pessoas tentavam me convencer, eles não conseguiam me convencer. Quando eu me converti de fato, foi uma obra sobrenatural do Espírito de Deus na minha vida. Ele me fez eu ver quem eu era de fato. Quem era eu por dentro de mim. E me convenceu, o Espírito de Deus me convenceu que eu necessitava de salvação. Que eu necessitava de uma mudança de vida. Porque quando nós nos tornamos religiosos, nós nos tornamos pessoas chatas. Nós queremos suprir a nossa falta de santidade, suprir a nossa falta de santidade, nós começamos a ver o defeito dos outros. Você sabia que é assim o religioso? Quando ele começa a apontar para o outro, é que ele está em deficiência em certas áreas. Mas quando nós nos convertemos é diferente. Eu começo a ver o meu próprio erro. Está vendo como é diferente? O convencimento e a conversão genuína. O convencimento, eu começo a ver o erro em todo mundo. Eu começo a apontar o erro para um, apontar o erro para o outro. Eu sou um religioso. Mas quando eu me converto, eu começo a ver os meus próprios erros. É aí que entra a santificação. Quando eu passo a enxergar os meus erros, bem claro, eu começo a corrigir eles. Vou melhorando. Foi isso que aconteceu na minha vida. Tem uma época da minha vida que eu via erro em meio mundo. Quando eu me converti de fato, eu falei, opa, tenho muito mais erro que muitas pessoas. Preciso sanar esse problema. Mas aí foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Mas voltando aqui à palavra, por que a palavra de Deus manda nós apenas pregarmos e não se preocuparmos com o resultado? Porque nós pregamos em vários lugares e às vezes nós ficamos preocupados, por que ninguém se converte? Né? Eu pensei sobre isso. Mas aí descobri aqui pela palavra que quem dá o crescimento, quem converte é Deus. A minha missão é apenas esparramar, semear a palavra. É uma semente, essas palavras aqui é uma semente. Talvez ela possa crescer mais rápido na vida de uma, de outra. Varia de pessoa para pessoa, depende do coração, a terra onde cai essa semente. Às vezes tem pessoas que ficam com a semente anos e anos dentro dela, assim como aconteceu comigo. A semente da palavra ficou muitos anos na minha vida até brotar. Às vezes acontece dessa maneira. Por isso que o nosso coração é comparado com uma terra. E a palavra de Deus dá vários tipos de terra, de terreno, onde é caído a semente da palavra. Então, meu ouvinte, eu quero dizer para você o seguinte: quando você vê um pregador tentando te convencer, ele está fora da palavra. Porque ele só tem que pregar, mostrar a salvação, o evangelho. Apenas isso. Eu não gosto muito de ficar insistindo, depois que eu aprendi, ficar tentando convencer. Porque eu corro um perigo de fazer aquela pessoa se tornar uma religiosa. E um religioso, você sabe como ele é. Ele se torna, a palavra de Deus fala que o religioso, ele se torna duas vezes filho do inferno. Uma porque ele não vai se converter, porque ele acha que está indo para o céu.
Ele acha que não precisa mudar de vida. Ele acha que tudo na vida dele está correndo mil maravilhas. Sendo que enquanto nós estamos neste mundo, nós somos cheios de defeito. E nós devemos preocupar-nos conosco mesmo. Porque nós devemos preocupar conosco, por quê? Porque nós devemos, com a nossa vida, agradar a Deus. E às vezes nós se preocupamos com a vida do outro. Como que ele está vivendo? Como que se fosse nós que fôssemos dar conta da vida do nosso irmão. Mas cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Por isso que é um perigo o convencimento. É um perigo eu tentar converter uma pessoa. Mas eu posso evangelizar. Eu posso pregar. Porque quando para a pessoa se converter, depende de um fator primordial na vida dela, que é o crer, é o acreditar, é ter fé. E a palavra diz que não são todos que têm fé. Mas eu não sei quem é que não tem fé. A verdade é essa, eu não vejo o coração das pessoas. Quem vê é Deus. É Ele que vê o coração de cada um. Então eu espero que você, às vezes aqui que prega, que tenta convencer até um parente seu, não faça isso, porque se você se torna até uma pessoa chata. Eu mesmo vinha pessoas tentando me convencer, eu ficava com raiva, porque eu já sabia de tudo o que ia me falar. E não conseguia me convencer. E aí, quando Deus me converteu, quando Ele entrou na minha vida, Ele me fez eu ver o pecador que eu era. Aí que entrou a salvação na minha vida. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para você. Pense nisso.